Conhecido, muitas vezes nós já lemos esse texto. Ele está em João capítulo 3, o verso de 1 até o 17. Nós vamos abrir a Bíblia e deixar aberto nesse capítulo. João capítulo 3. E também está baseado no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 17, intitulado Nicodemos. Irmãos, leiam em casa. Leiam em casa esse texto no Desejar Todas as Nações. Hoje basta você ter um celular, né? Com o celular você tem tudo. Digita lá Desejar Todas as Nações e ele vai. Que bom, irmãos. Acho que nós estamos no tempo certo, sabe, irmão? Assim. Ah, mas eu não posso comprar um livro porque é caro. Não é caro. Então quase todo mundo tem um celular. Na verdade tem uma média aí de mais de um celular para cada pessoa, né? Lógico que tem alguns que não tem nenhum, né? Mas a maioria tem celular. Irmãos, no capítulo 3 de João, conta a história de um encontro de um homem inteligentíssimo, um fariseu, que teve um encontro com Jesus à noite. Mas antes de falarmos desse encontro, eu quero fazer uma introdução a respeito da vida deste homem. Bom, quando se fala em fariseu, ser fariseu já era alguém muito zeloso, muito fiel naquilo que ele acreditava. Irmãos, Nicodemos, estou lendo o texto de Ellen White, ocupava a posição de alta confiança na nação judaica. Não era só ali no povoado dele, não. Era em todo Israel, ele era muito respeitado. Ele era o cara. Ele possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum. Ele era incomum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Ele não era apenas membro do Conselho Nacional, ele era honrado ali naquele meio. Mas ele tinha um problema. Sabe qual era o problema? Quem arrisca? Nicodemos fora agitado pelos ensinos de Jesus. Acho que isso não era um problema, né? É só para descontrair. Mas, para um fariseu, ser contagiado pelos ensinos de Jesus já seria um problema grandíssimo. Irmãos, vamos aqui rapidinho. Ele era muito rico, nós não lemos aqui, mas ele era muito rico, ele era muito educado, ele era respeitado em todo Israel. Porém, ele havia sido traído pelos ensinos de um simples mestre galileu. Era um problema. Se fosse um grande mestre, não tinha problema nenhum. Mas era um coitado, aquele mestre que ele havia se interessado. E sabe o que despertou essas coisas em Nicodemos? Lógico que ele ouvia falar de Jesus, e isso estava no início da carreira de Jesus, né? Do ministério de Jesus, logo no início. Ele começou a ouvir falar de Jesus, e ele foi para a profecia, e ele estudava a Bíblia, e aquilo foi... Mas foi na purificação do templo que despertou em Nicodemos que autoridade este homem tem. Irmão, Jesus chegou no templo, ele desceu o chicote nas costas das pessoas. Homens que estavam ali dentro, sacerdotes, líderes religiosos, mercadores, Jesus desceu o chicote neles. Botou todo mundo para correr. E aquelas pessoas que estavam, lembre-se disso, irmão, aquelas pessoas que estavam lá no templo fazendo aquilo, eram todas pessoas cristãs, vamos dizer assim, todas as pessoas, cristãs não, né? Todas as pessoas que diziam ser filho de Deus. Todas aquelas pessoas que diziam que eram servos de Deus e iriam para o céu. E Jesus foi lá e desceu o cacete neles e botou para fora. Ou em outras palavras, eles não suportavam a presença de Jesus. Eram homens e pessoas que queriam se salvar, se diziam ser filhos de Deus, mas eles não podiam estar na presença de Deus. Lembra que lá em Apocalipse fala?
que muitos irão querer se esconder da presença de Deus. Aquelas pessoas queriam se esconder da presença de Jesus, irmãos. E Nicodemos disse: que autoridade, que homem é este? Eu preciso ter uma conversa com ele. Mas é muito humilhante eu, doutor, e conversar com um simples galileu. Vocês sabem que da Galileia não saía nada que prestava, né? Segundo eles. Como tem algumas partes do mundo aí, dos países, de lá não tem nada que preste. Se admiram as pessoas quando tem alguém de tal lugar. Irmãos, aquele ato de Jesus expulsar os mercadores do templo despertou nos líderes religiosos um ódio tão grande que eles desejaram, dali em diante, acabar com a obra de Jesus. Porém, Nicodemos não tinha este mesmo pensamento. E ele chegou a dizer para as pessoas: rapaz, se uma pessoa tem tanta autoridade como ele tem, será que este homem não é dotado do Espírito Santo de Deus? E se ele é dotado do Espírito Santo de Deus, cuidado em fazer mal a essa pessoa. Ele pensava nisso, dessa maneira. E ele influenciava os líderes. E por um bom tempo, irmãos, os líderes se acalmaram de fazer mal a Jesus, por influência de Nicodemos, que estava sendo transformado pelo poder de Deus. Diz Ellen, irmãos, desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias. E quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que este era aquele que havia de vir. Ele foi estudando e chegando à conclusão: esse realmente é o que havia de vir. Vamos então ao texto, irmão João, capítulo 3, e o verso 1. Ele resolveu então, irmãos, ir ter um encontro com Jesus à noite. Por que à noite? Para que as pessoas não vissem o doutor aos pés do mestre, ouvindo os conselhos, ouvindo assim as lições. Ele preferiu ir à noite. Ele tinha um pensamento dizendo o seguinte: rapaz, se eu for lá durante o dia, é vergonhoso, é humilhante, eu vou ser desprezado pelo Sinédrio, vão falar mal de mim. Um dia desse o seu filho chegou com a Bíblia aqui debaixo da camisa, não pedi, né? Ele disse: rapaz, tu estava com vergonha da Bíblia? Bem, não, porque estava vindo de bicicleta, não tinha como segurar, né? Mas eu já contei para vocês aqui que eu escondia a Bíblia quando eu ia para a igreja. O pastor já contou aqui também que fazia o mesmo. Você já teve vergonha da Bíblia, irmãos? Já teve vergonha da Bíblia? Já teve vergonha de dizer que era crente no meio da roda dos amigos? Nicodemos estava com vergonha de ter um encontro com Jesus a céu aberto, vamos dizer assim, à luz do dia. E ele foi ter com Jesus à noite. João capítulo 3, verso 1 e 2, vamos ler? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Um elogio, é ou não é? Já botou Jesus lá em cima. Mestre, sei que o Senhor é enviado do céu. Mas você sabia, irmãos, que mesmo esse elogio demonstrava incredulidade? Como? Ele disse que Jesus era o que mesmo? Mestre. Mas ele havia estudado na Bíblia
E os sinais apontavam que Jesus era quem? O Messias. Deus. Vejam que ele aceitava Jesus como mestre, enviado do céu, mas como Messias não dá. É um tipo de incredulidade. Sabe, irmãos, ele usou um método mundano. As pessoas que estudam propaganda, essas coisas aí, existe um método. E acho que também, esqueci agora o curso, que se prepara as pessoas para ser administradores. Administração? Administração. Sabe qual é o esquema, irmãos? Você vai dar uma banca no trabalhador, você primeiro elogia ele. Rapaz, mas gosto do seu trabalho. Você é uma pessoa aí, você fala um monte de coisa boa. Aí depois você diz, porém... Porém... Mas antes dele levar a lenhada, ele leva o elogio. Nicodemos fez o mesmo, queria quebrar o gelo naquela conversa com Jesus. Ele tinha um monte de perguntas para fazer, queria pôr Jesus na parede, mas antes ele pegou e botou Jesus lá em cima, para depois ele fazer as perguntas que ele queria fazer. Ele tinha estudado para fazer as perguntas para Jesus. Sabe, irmãos, na minha vida de trabalho por aí, eu tenho uma experiência. Eu trabalhei para uma mulher, ela era publicitária. Não vou dizer o nome dela, não é nada de mal dela, né? Só para mostrar que é assim mesmo que acontece. Quando a gente chegava cedo para trabalhar, ela dizia assim: oi, Oséias, bom dia, meu amigo. Oh, homem trabalhador. Este é direito, este é... Eu botava lá em cima. Eu dizia, lá vem o golpe. Lá vem a lapada. Você poderia fazer isso para mim? Eu sei que não está no nosso orçamento. Eu sei que eu estou pedindo um pouco a mais, mas... Oh, irmão, depois de ouvir um elogio daquele, você não tinha como dizer não. Mas era tão claro as coisas que ela fazia. Quando chegava outras vezes, ela dizia assim, às vezes acontecia com um trabalhador ajudante. Tinha o Zezinho, era de Imperatriz ele, adventista. Ô Zezinho, esse rapaz, olha, ó Zé, esse rapaz, eu dizia, lá vem o golpe. É assim, irmãos, que Nicodemos quis fazer com Jesus. Mas Jesus, irmãos. Verso 3. Vamos ler? Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus não deu, foi direto ao ponto. A conversa não era por este caminho. A ideia de Nicodemos era fazer algumas perguntas para Jesus. Mas Jesus olhou para ele e disse: meu querido, esse texto só diz isso, né? Eu te conheço. Um homem, se não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Jesus olhou bem em seus olhos, viu suas intenções, a sua necessidade, viu em seu coração um terreno fértil. Jesus viu tudo isso, aproveitou para transmitir sua mensagem a um líder influente e desvendou a ele o plano da redenção. Vou preparar este homem, porque ele me será útil na causa. Querido, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Sabe, irmãos, esse é o plano da redenção. Nascer de novo. Verso 4, vamos ler? Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Isso é ironia, é ou não é? Vocês sabiam que isso não era nascer de novo para eles, judeus? Não era novidade? Não era novidade.
Eles estavam acostumados a ver isso na igreja deles. Quando um pagão vinha para a religião deles, eles diziam, nasceu de novo. E Jesus disse, quem não nascer de novo, não era algo de nada estranho para ele, mas ele foi, ironicamente disse, como pode isso acontecer? Nascer de novo, irmãos. João Batista havia pregado isso. João Batista passou a vida pregando isso, é ou não é? Era muito comum entre eles, não era novidade não, senhor. Vamos ler o verso de 5 a 7. O verso 5 a 7. Jesus respondeu, na verdade eu te digo. Ele ficou lá ironicamente fazendo aquela pergunta para Jesus, e Jesus disse, na verdade eu te digo. Se o homem não nascer da água e não nascer do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Primeiro disse, se não nascer, não pode ver. Agora, se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras, e eu te havia dito, necessário nascer de novo? Não, eu não preciso nascer de novo. Eu sou fariseu. Eu sou perfeito, vamos dizer assim, né? Já nasci na linhagem. Nascer de novo é para os incrédulos, para os pagãos, né? Isso podia vir na mente dele. Ele achava não precisar de nenhuma mudança, irmãos. Será que isso acontece com algum de nós? De achar que não precisa de nenhuma mudança? Daí vem a surpresa ao ouvir as palavras do Salvador. Ficou irritado com sua íntima aplicação a si próprio, porque ele percebia que Jesus estava dizendo, meu querido, você precisa mesmo, o que mesmo? Nascer de novo. Era muito duro para ele ouvir aquilo. Eu sou mestre em Israel, eu sou doutor em teologia, e ouvir isso é demais. Só que Jesus, irmãos, falava com palavras bondosas. Sabe, falava a verdade com palavras bondosas, com palavras de amor, que não ofendia. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Ele queria encontrar a verdade, mas o orgulho também fazia uma luta contra isso. E Jesus disse, o que é nascido, vou só apenas repetir o verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, meu querido. E eu digo para nós aqui, quer ir para o céu, está pensando em se salvar, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Nascer de novo, irmãos, não é entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Nascer de novo é ser nascido do Espírito, da água e do Espírito. Nicodemos sabia que Jesus se referia ao batismo da água e à renovação da alma pelo Espírito de Deus. Ficou convencido de achar-se na presença daquele que João Batista havia pregado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, rapaz, eu estou na presença do Messias. Aquele que se esforça. Eu já li esse texto aqui na última mensagem que eu fiz aqui na igreja, e vou repetir porque está no texto de hoje. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras. Nós já falamos hoje na lição hoje, não foi, Janilton? Em observar a lei, está tentando o impossível. Se alguém aqui entre nós e você aí da internet está pensando em se salvar por meio das obras, está tentando o que mesmo? O impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. Lembra do jovem rico? Chegou para Jesus e disse, Senhor mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Oh, irmãos, você não precisa fazer nada. Será que não? Precisa, mas não para merecer.
Você faz porque a salvação chegou a você. São João 3, o verso 8. Não, deixa eu ler, mas eu deixo aqui de agora. A vida cristã, isso é muito importante, irmão. Você vá com isso para casa para nunca mais esquecer. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. O que a mesma vida cristã é? Não é o melhoramento da vida antiga. Irmãos, antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Melhorou? Melhorou? Antes eu fumava, não fumo mais. Melhorou. Não é isso. A vida cristã é mais do que isso. Sabe o que é a vida cristã? Mas é uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu. Acabou. Você não existe mais. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Vivo não mais eu. Não, o eu acabou, irmãos. O eu acabou. A morte do eu tem lugar a morte do eu e do pecado. É uma vida toda nova. Essa mudança, irmãos, só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Podemos ter a vontade, podemos nos esforçar, mas isso não acontece se o Espírito Santo não fizer em nós. Amém. Essa transformação da vida não acontece. João 3, verso 8, diz o seguinte: ele lhes disse, João 3, verso 8: o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, uma pessoa nascida do Espírito, ele faz planos, mas os seus planos às vezes não se realizam, porque ele é levado pelo Espírito Santo. Ele marca alguma coisa para amanhã. E alguns tem um ditado assim, não é isso? Se Deus quiser. Isso é correto. A pessoa dirigida pelo Espírito de Deus, ele tem isso em, não é só de boca para fora. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Jonas planejou uma viagem para um lugar e foi para outro. Às vezes você planeja uma coisa e acontece outra. É assim que acontece com o Espírito Santo. Sabe, irmão, eu já ouvi algumas vezes, e isso me irrita, que você não é constante nos seus planos. Sabe, irmãos, e aí eu caio na real. É verdade. O meu plano é um, mas acontece diferente. Essa semana mesmo, sexta-feira, foi quinta-feira? Falei para o João Pedro à noite, num dia antes. Quinta-feira. João Pedro, amanhã cedo, vamos fazer assim, assim, assim. Esse é o nosso plano para sexta. Mas sabe o que aconteceu mais de noite? Alguém me ligou e disse: Zé, precisando da tua ajuda, me levar lá na Faísa, porque eu preciso pegar um carro, a mulher está grávida e tal. Mudou os planos ou não mudou? Aí eu peguei o carro, fui lá buscar ele, não sei problema, eu fui lá, busquei o carro, eu cheguei lá com uma outra pessoa e disse: Zé, você pode vir com o teu trator aqui, puxar uma carro. Mudou os planos. Estou contando para vocês, isso, mas pode ser que não seja, que se aplica a isso, mas isso é parecido com isso aí, ser dirigido pelo Espírito Santo. As mudanças acontecem. E aí, se você é dirigido pelo Espírito Santo, estou falando nesse caso aqui, mas pode ser em todos os casos, você vai fazer de bom grado. Vamos ver o verso 9. Verso 9. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Como pode esse negócio de ser dirigido pelo Espírito Santo, nascer de novo, ser uma nova pessoa? Como pode isso acontecer? Irmãos, olha que pergunta. Quem é o homem? Um doutor? Mestre em teologia? Fazendo essa pergunta bobinha para Jesus? Como pode isso acontecer? Como que pode acontecer essa mudança? Irmãos, e no verso 9, o que diz lá no verso 9? Jesus diz o que mesmo? Como pode? Não, Jesus, verso 10. Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas?
Já pensou? Tá alinhado aí. Você é professor? Não sabe disso? Já aconteceu isso na escola, irmãos? Eu fico. Eu espero que não aconteça com vocês, professores, que aqui tem alguns, né? De você dar uma aula e você se perder. Já vi isso acontecer na faculdade. O professor ia resolver uma questão de matemática e a gente via que ele se perdeu de um jeito que ele não conseguia resolver. E sabe o que foi que ele fez? Não é fácil dizer, meu amigo, sabe, colegas, meus alunos, eu não consegui resolver aqui. Vamos mudar, né? Sabe o que foi que ele fez? É o que a gente faz, né? Vamos deixar essa questão para depois. Jesus disse a Nicodemos, meu amigo, você é mestre em Israel e não sabe destas coisas? É muito humilhante. Lembra que antes ele se achava muito orgulhoso de ser doutor? E era muito se rebaixar e conversar com Jesus? Agora ele leva uma dessa e diz, rapaz, eu sou um coitado. Eu sou um coitado. Irmãos, e ele perguntou no verso 9, como se dá isso? Voltando um pouquinho só atrás, como se dá isso mesmo? Como pode ser essas coisas? Eu quero voltar depois do verso 10, voltar ao verso 9. E eu vou responder aqui, de acordo com Ellen White, como se dá a conversão. Sabe, irmãos, aqui, guarde, meditando em Jesus. Você já teve vontade, irmãos? Eu já tive essa vontade. Quando eu era mais jovem, ainda hoje, depois de velho. De pedir para Deus, ô Senhor, me transforma. Muda o meu caráter. Já teve essa vontade? Como isso pode acontecer? Meditando em Jesus. Lendo as Escrituras. Ouvindo a palavra do pregador. É isso que está escrito em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem. Como se dá ainda a conversão, irmãos? Os pensamentos pecaminosos são afastados, são renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. E diz mais ainda ela, irmãos, é impossível à mente finita compreender a obra da redenção. Por isso que aquele doutor em teologia, que era carnal, que ele era fiel naquilo que cria, mas era tudo formalismo, fazia tudo direitinho. É impossível a uma mente dessa compreender a obra da redenção. E quando diz mais ainda ela, o começo da redenção, podemos conhecê-lo aqui. Apesar de nossa mente ser impossível compreender, nós podemos conhecer um pouquinho dessa experiência aqui, o começo. De que maneira? Mediante uma experiência pessoal. Olhe para você. Eu digo você, nós. Olhe para você. Você lê a Bíblia. Quando está mexendo no celular, você vê alguma coisa religiosa, você pula ou você assiste. Bem-aventurados os que mesmo leem e os que ouvem. Ou você fica nos vídeos curtinhos, repetindo, que aquilo está dando. Como é você? Você, pela sua vida, você pode ver um pouquinho, não vai compreender a eternidade, mas você vai compreender mais ou menos se você está no caminho da redenção ou não. Quando vem para a igreja, você presta atenção ao que o pregador está dizendo, ou você fica conversando, está vendo? Bem-aventurados os que ouvem. Leia a Bíblia. Vê as coisas espirituais, dá ênfase a isso. Quando vem à igreja, presta atenção a tudo que o pregador está falando. Está começando. Não faz isso. Meu querido, não se engane. Não se engane.
Você pode vir todos os cultos da sua vida na igreja. Ser um formalista de primeira. Devolver todos os dízimos direitinho da tua vida. E terá que ouvir de Jesus dizendo aí o que mesmo? É necessário você nascer de novo. Quer ir para o céu? Quer ver o reino de Deus? Quer entrar lá? Tem que nascer de novo. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Amém. É obra do Espírito Santo. Eu vou continuar para você não ver isso. Nicodemos deveria ter tido uma atitude muito humilde em reconhecer que aquele era um homem muito mais inteligente do que ele. Mas é lógico que Jesus plantou a semente, e essa semente ela frutificou. E quando Jesus falava do novo nascimento a Nicodemos, ele ficava remoendo: é isso mesmo que eu quero. Eu não estou conformado com essa minha vida. Esse negócio de ir para a igreja, eu devolver dízimo. Não é só isso. Eu não sei o que é, eu não compreendo. Eu não compreendo. E ele disse isso, não foi que ele disse isso? E Jesus, irmão, sem ele responder, Jesus disse: querido, isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo na sua vida. Ele tinha desejo de nascer de novo. E Deus, o Jesus, sabia disso. E aí Jesus, irmãos, ele explicou de novo a mesma coisa, mas agora ele disse com outras palavras, no capítulo 3, o verso 14 até o 17. E ele disse o que mesmo? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, irmãos, quando Jesus foi levantado, assim como foi a serpente no deserto, e essa história era muito familiar a Nicodemos. Ele era doutor, ele conhecia muito bem a Bíblia. E a partir daí dizem, irmãos, que Nicodemos começou a estudar a Bíblia com um outro olhar. Nicodemos passou a estudar agora a Bíblia para entender o plano da salvação. E ele passou a submeter-se à direção do Espírito Santo. E milhares de pessoas existem hoje que necessitam da mesma mensagem ensinada a Nicodemos. Como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Irmão, o maior dos pecadores vai entrar no céu da mesma maneira que o menor dos pecadores vai entrar no céu. E como é essa maneira? Ela continua aqui dizendo: mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. A fé não é nosso Salvador. As pessoas dizem: você não conseguiu isso porque eu tenho fé. Não, irmãos. A fé não é o nosso Salvador. Ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. A fé é o remédio contra o pecado. E nem sequer nós podemos nos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. Capítulo 5 de Atos, verso 31. Ô irmãos, nem se arrepender a gente não consegue. E aí pode vir o pensamento: então quer dizer que Deus, como tem religião que acredita, denominação religiosa que acredita na predestinação. Deus escolheu um para se arrepender e se salvar, e Deus escolheu outro para ir para o fogo eterno. Mas se é Deus que até mesmo faz a gente nos arrepender, como é que isso acontece? Já olhamos aqui atrás. Como é que Deus faz isso? Através de que mesmo? Da leitura da Bíblia e de ouvir a palavra. Não existe outro jeito, meu irmão. Quer ir para o céu?
Quer ser uma nova pessoa? Leia a Bíblia com outro olhar. Não leia a Bíblia para ganhar concurso bíblico. Dia desse eu fui ali na Vila Bequerê, queriam fazer lá um concurso bíblico. Não sei mais nada, irmãos. Mas eu sei muito mais hoje. Eu sei muito mais hoje. Não leio mais a Bíblia para ver detalhes. Até mesmo detalhe da eleição, né? Esse detalhe não. O detalhe é a essência. Foi o que Nicodemos fez. Agora ele lia a Bíblia para ver a essência, o desejo de entender. E aí, irmãos, quando você conhece a Jesus, não está escrito? Não está escrito? Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Irmãos, quando Jesus for levantado, ou em outras palavras, quando Jesus for enaltecido em nossa vida, nós seremos atraídos a Ele. Não tem como. E sabe como que começou a minha... Não estou perfeito, irmãos. Mas a minha mudança mudou, sabe quando? Faz muitos anos. E está longe de ser perfeito, né? Como a Viviane disse, está longe de você se salvar. E ela não está errada, não. Sabe quando? Vou dizer para vocês aqui. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento. Não vou dar ideia, talvez eu esteja errado. Comece a ler a Bíblia do Novo Testamento, pelas obras de Jesus. Tente viajar nas histórias de Jesus. Quando isso acontecer, quem sabe comece aí o arrependimento, a obra do arrependimento. Sabe, irmãos, terminando aqui a nossa mensagem de hoje. Sabe quando que realmente Nicodemos, vamos dizer assim, se converteu? No dia em que Nicodemos viu Jesus pendurado na cruz. Jesus, há 3 anos atrás, há 3 anos atrás, havia tido uma conversa com Nicodemos. Viu naquele coração daquele homem um coração sincero. E Deus disse: eu vou preparar o coração deste homem. Mas ficou lá, escondidinho, os 3 anos. Sabe quando aconteceu isso? Quando Jesus foi pendurado na cruz. Ele lembrou daquela conversa que tinha tido com Jesus. E Jesus lembra da serpente no deserto? Quando ele for levantado. Meu pai, entendi. Esse sim era o Messias. Agora ele podia acreditar. Ele havia nascido de novo. Irmãos, diz Ellen White que toda a riqueza de Nicodemos, quando os discípulos foram expulsos de Jerusalém, fugido, quando Jesus já tinha ido para o céu, Nicodemos colocou tudo o que ele tinha na causa de Deus. E a sua influência e a sua inteligência de pregar, porque ele havia nascido de novo. Irmãos, quando é que Jesus será levantado em nossa vida? Ou ele já foi levantado em nossa vida? Só há um jeito de entrar no céu, irmãos: nascer de novo. Amém. E só há um jeito de nascer de novo: arrepender-se e converter-se. E isso não vem de vós. Diz Ellen White, irmãos, eu saltei esse texto, mas eu vou apenas dizer. Eu já falei aqui, mas não li o texto. Nem mesmo o arrependimento nós somos capazes de ter. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu não me arrependo do que eu fiz. Não diz? Está certo, não está errado não. Porque Deus não trabalha no coração da pessoa. Às vezes o que ela fez nem deveria se arrepender mesmo. Mas ela não se arrepende, porque não é obra. E só acontece uma coisa, terminando aqui, irmãos. Isso não vem de nós. Vem de Deus, e também não adianta ficar pedindo, tá? Senhor, me ajuda a me arrepender. Com a Bíblia fechada. Senhor, eu quero ser uma nova pessoa com a Bíblia fechada. Senhor, eu quero nascer de novo com a Bíblia fechada. Quando eu venho para a igreja, eu não presto atenção. Vai nascer quando, irmãos? Nunca. Nunca. Está pensando em ir para o reino dos céus? Sem ler a Bíblia? Não disse o próprio Jesus? O textinho: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Querido, quer ter vida eterna?
examine a Bíblia. Amém. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, com a ajuda do Teu Santo Espírito, ter compreendido esta mensagem. E com a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai, colocarmos em prática esta mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o desejo de estudar a Tua Palavra. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, quando virmos a igreja, prestarmos atenção ao pregador. Amém. E quando passarmos pelo vídeo religioso, prestarmos atenção ao que ele está dizendo. Amém. Senhor, nos ajuda a examinar tudo. E ajuda-nos a termos o bem. Senhor, nos transforma, nos livra. E faça-nos nascer de novo. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.